O objetivo dessa viagem é de atravessar a Áustria e tentar chegar até Bratislava ou até mais longe, na Eslováquia, e voltar para onde eu moro, em Lausanne, na Suíça, em menos de 3 semanas. E isto tudo vai ser feito à boleia. Vous voyez, on appelle ça une chenille mécanique. Personne ne sait où elles vont ou ce qu'elles font. C'est juste qu'elles passent toujours plus ou moins aux mêmes endroits, au même moment. Et manger du monde. C'est pour ça que pour garder, faire en sorte qu'elles ne viennent pas attaquer nos cultures, nous sacrifions tous les ans deux jeunes vierges. En l'honneur de la chenille métallique. Prenez soin d'elle. Bem, depois disso, o meu irmão deixou-me numa área de serviço, despedimos-nos e as coisas sérias puderam até que enfim começar. Agora que as coisas sérias começam. Objetivo número 1, sair da Suíça o mais depressa possível. Let's go! Tag, je fais de l'autostop et je voulais savoir si vous aviez vers Zurich ou par internet. Muitos carros estão geralmente bastante cheios, portanto viajar sozinho é geralmente uma boa coisa. Bem, viajando sendo o único humano do grupo, claro. Claro que não vou andar sozinho. Estarei com o Jim. É isso, Jim. Ele não fala muito. Jim é uma mochila comprada pelo meu pai há mais de 30 anos. Ele andou às suas costas durante a maioria das suas viagens e a seguir durante as minhas. Assim sendo, Jim adquiriu muita experiência e uma personalidade forte. Hey Jim. É a história de um homem que entra num café e splash. Como isso não é engraçado? Normalmente as áreas de serviço são um bom sítio para apanhar boleia, visto que é possível falar diretamente com as pessoas. Guten Tag. Entschuldigung, fahren Sie in der Direktion von Zürich? Nein? Nach Basel. Okay. Vielen Dank. Schönen Tag. Tschüss. Claro, leva algumas tentativas até encontrar alguém, mas após um momento acabei por encontrar uma pessoa. E depois outra. E depois outra. E basicamente ao fim do dia cheguei à fronteira. Österreich, baby! Woo! Só foi uma vez que eu cheguei à Áustria que comecei a ter que esperar bastante tempo. Mas, claro, isto já estava à espera disto tipo de coisa, é normal acontecer na boleia. O que é mais importante é encontrar maneiras de se entreter enquanto se está à espera. Bem, eu digo esperar, mas realmente só fiquei à espera tipo 30 minutos com o meu polegar levantado. E depois
as coisas sucederam muito depressa. Coisa engraçada, estava aqui a comer a minha maçã e alguém me pergunta se eu quero ir a Innsbruck. Foi fácil. Mas já que sabia, mas E não parou aí, porque aquela mulher tinha em fato uma amiga em Innsbruck que convidou-nos a ir a beber o café em casa dela. Stopper mitgenommen aus Portugal, ein Student. Auf ein Café? Ja. Das ist mir egal, den kannst du ruhig mitbringen. Okay, alles klar. Bis nachher. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, So ist es okay? sie ist sehr, sehr offen, sehr. Okay. Aber ich kann nicht einfach mitbringen, muss rein. Brauche ich nicht. E não parou aí, porque após o almoço e do café, essa mulher propôs-me que eu ficasse a dormir em casa dela e da sua família. Parece-me claro que viajar só para viajar pode ser chato. Portanto, decidi de sair um pouco da estrada e de tomar um dia para visitar um pouco Innsbruck e, particularmente, ir a caminhar nas montanhas de Innsbruck. Francamente, eu não imaginaria conseguir fazer isso se o Jim estivesse cá. Se calhar o gajo tem uma boa ideia. Infelizmente, nunca fui um cara muito esportivo. O objetivo é ali. E eu estou aqui. Não foi fácil e levou tempo, mas por acabar consegui ultrapassar tudo o que bloqueava em minha estrada. E realmente isso valeu a pena. Uma vez em cima desfrutei de um bom gelado, uma bela vista e até fiz uns encontros bastante interessantes pelo caminho. Tens alguma coisa aí? Por aí. Ok, já está. Volta a boleia. Acaba com isso. Yep, perdi o meu chapéu tipo 1 hora depois. Mas encontrei outro algumas horas depois por tipo 3 euros, portanto, não foi assim tão mal. De qualquer forma, visto que até esse ponto eu tinha andado a um ritmo bastante regular, decidi sair um pouco das autoestradas e de ir nas mais pequenas estradas, de maneira a poder descobrir um pouco as pequenas cidades e as pequenas aldeias. Bem, já saí de Innsbruck. Agora o plano que eu tinha era tentar sair da autoestrada e das grandes cidades e para ver as pequenas cidades e aldeias. Jim pensa que não é uma boa ideia. Vamos a ver. Pois. 5 minutos mais tarde já tinha encontrado alguém que me levava até San Johan. Isto é que faz que andar nesse tipo de estradas leva um pouco mais de tempo. O fato é que a maior parte das pessoas nessa zona só vão até mais próxima à aldeia e fazem distâncias curtas. Portanto, neste caso levou-me à volta de 5 carros para chegar até Bischofshofen. E uma vez lá tive que tomar uma decisão muito importante. Se calhar amanhã de manhã. Não, essa não. Estou a falar de ter que decidir de parar lá e de encontrar um sítio onde dormir. E para dormir também vou seguir essa lógica. Quer dizer, dormir em albergues da juventude, essencialmente, mas principalmente tentar dormir em casa das pessoas, que seja pela couchsurfing ou de outra maneira. Simplesmente porque é mais engraçado dormir, conhecer essas pessoas e eles também dão muitas indicações sobre o que é que se pode visitar ou não, conselhos sobre o país, etc. Portanto,
Deve ser mais engraçado. Eu vou também provavelmente dormir uma ou duas vezes fora. Atrás do mar ou qualquer coisa. Espero que não vai acontecer muitas vezes. Quando cheguei, reparei que havia uma quinta bastante grande perto da estrada. Então decidi aproximar-me e perguntei se eu podia dormir lá. No, there should be a meet. Ich weiß nicht, diese Holzhause, es ist von Ihnen oder? Ja, das sind. Ja? Ich kann auch hier schlafen, wenn Sie wollen. Gut, Hm? Ist gut für Ihnen? es geht schon. Aqui de mim não foi a primeira nem a última vez que eu fiz isto nessa viagem. Creio que geralmente as pessoas são bastante contentes de ver estrangeiros, porque as pessoas que têm uma quinta não têm assim muita oportunidade de viajar, não podem deixar a quinta durante muito tempo. O dia seguinte continuei a avançar de maneira bastante regular, principalmente graças a um nomade moderno que vê-se-me avançado uns bons quilómetros e que também está nomeado para o prémio de melhor carro da viagem. Awesome. Ao fim do dia cheguei numa aldeia chamada Langenwang. E a razão que me fez para lá é porque disseram que havia uma festa lá naquele dia. Então encontrei um albergue barato, lavei-me meticulosamente, vesti a minha melhor t-shirt e fui-me embora para a festa. Infelizmente não conseguia fazer amizade nenhuma, então voltei depressa para o meu quarto. O dia seguinte era domingo, o que na Áustria significa que a maior parte dos comércios estão fechados. E quando se encontra um aberto, é preciso aproveitar-se o máximo possível. Shut up and sit down. Então, descobrir-se que um pequeno almoço de viajante equilibrado e barato
Não se preocupes, porque eu estou aqui para isso. Número 1, ser criativo. Se por isso compartilhaste um garçom, se faz um coração com doce de morango, manteiga e Nutella. O que fazes? Pões tudo lá dentro, esfregas tudo dentro do coração e pões na vossa boca. E BUM! Temos um pequeno almoço que dá energia para todo o resto do dia. Pronto, bem? Pois é, dica bônus. Dica bônus. Se começa a fazer isso aí, você precisa de umas café para ficar acordado durante todo o dia. Não vos contentais disso. Ter um cappuccino e destruir com açúcar. É, pois é, põe o máximo de açúcar aí. Um pacote, mais 2 pacotes, mais 20 pacotes. E a degustar esse cappuccino. Delicioso para criança? Claro que é. Para comer, creio que vai ser especialmente Sans. Porque é barato. Oh, sim, isso aqui é bom. Põe isso sobre o Instagram. Após algumas horas de espera e de estrada, cheguei até que enfim a Viena. E numa capital como essas, pois claro que eu tinha que aproveitar para fazer alguns clássicos. Aí que eles vão todos. E eu fico na estrada. Não vem para assistir, não vale a pena. Mas para mim. O que eu quero mais nessa viagem é principalmente descobrir a Áustria, que é um país que, para acabar, eu conheço bastante mal. Apesar do fato de ser na Europa do Oeste, nunca só fui a Viena uma vez e era só num dia. Portanto, conheço esse país mesmo muito mal. Preciso-me conhecer o melhor. Eu senti um pouco de nostalgia agora, porque estive cá há 2 anos atrás, neste mesmo exato sítio. E é engraçado porque a primeira vez que cheguei cá completamente por acaso e agora é exatamente a mesma coisa. Só que bem, estou a fazer isto lá pelo outro lado. Mesmo engraçado. Atenção e... Boom! Nostalgia é bom. Ah, meu. O que é estranho com momentos desse tipo é que parece ser, de uma certa forma, muito perto e ao mesmo tempo muito longe. Porque quando penso, só faz 2 anos que estive aqui e ao mesmo tempo passaram-se muitas coisas em só 2 anos. Dei um bacharelato, viajei, outras coisas. É um sentimento estranho, desagradável. Apesar de ser uma grande e bela cidade, o fato de eu já ter lá ido uma vez fez que não me apeteceu ficar muito tempo em Viena. Para mais, eu já estava muito próximo do meu objetivo, que me rendia muito excitado por isso. Ao nível da boleia, foi um dia bastante estranho, porque o primeiro carro encontrei-o após 2 minutos de espera. O seguinte, entretanto... Suis-moi.
Par hasard, est-ce que tu irais dans la direction de Bratislava? Salzbourg, ah ok. D'accord. Merci quand même. Bonne journée. Allô? Ouais. Ouais. Yeah. You go to Bratislava? Yeah. Cool. Ah. Where to Bratislava? I don't know, in the center of the... Yeah, city center? Yeah. You go first time to Bratislava? Yeah. Yeah, first time. O gajo era bastante incrível, para dizer a verdade. Ele estava tão contente de poder praticar um pouco o seu inglês que ele não parava de falar. Para dizer a verdade, eu também estava bastante excitado a chegar até que enfim a Bratislava. Yeah? Bratislava, when you reach Melbourne, watch out for Okay. people because some people, I don't know why, are crazy. Okay. Because it's not too much tourists, and when They see one. drunk stupid Ah, Bratislava okay. boys see the tourists, they are like, Okay. and not too much people speak English. Ah, okay, yeah. And we have so much police. Yeah? Yeah. So I watch out for, when they control speed Yeah? everywhere. Ah, okay, It's yeah. crazy. There, that way is Hungary, Yeah? in back is Austria, Yeah. the UFO, Yeah, I see. This is a restaurant, Yeah. The up. Yeah, very cool. It's lift from Yeah. down, it's lift, Ah, okay, yeah. and there you can eat there. Awesome. And it's, Yeah. This is the venue. Yeah. Amazing, huh? Yeah, I like really, it. really You beautiful. have restaurants in here, the boat. Ah, the boats are restaurants. There is Eurobell, Yeah? very famous shopping center, is new, Okay. very nice. And this is the most old. Ah, the oldest part of the town. Okay. This is Dome. Dome, Saint okay. Martin. Yeah? Very nice. Here is Saint Church. The Yeah. most famous. Everything here. Okay, yeah. And now I stop here in the center. Yeah? And you go Michalska. Michalska. Michalska Gate. Yep. Gate. The most famous gate. Okay, yeah. There is the absolute center. Okay, yeah. Here. It's the best center. Okay. Well, thank you very much then. No problem, bro. Thank you, man. Awesome. Good luck. Ah, In thank you. Bratislava. Good luck to in you. Bratislava. Okay, how did you say it? Bro. In, I think you can have fun here. okay. But the maximum is 2 days. Yeah. Okay. You don't need more. Okay. Thank you very much. Nice girls, everything. Yeah, I see it. Okay, bro. Thank you again, man. Maybe see you. Yeah, maybe, who knows. Ciao. Ciao. You want the... Yeah, please. Okay, Yeah. I'll leave you. Can I? Yeah, obviously, please. Gift from you. Present. Thank you, that's not a good gift, but... Yeah, I have everything, I think. Okay. Good luck, ciao. Quando se viaja dessa forma, há uma coisa que é sempre muito importante fazer, é festejar de maneira correta uma vez que se chega ao seu objetivo. Is it outside? Yeah. 5 on 6. Outside or in between? Outside or in between? Drink. Everyone drinks. Everyone drinks. Nice. Outside or in between? In between. Drink. Everyone. Seriously? God damn. Cheers, guys. Cheers. Yeah, Jackson. Ah, God damn it. Then you 5-2, go 5. 5 each.
Action. Jacks again. We don't have more jacks in the game. Wins again. So you're gonna have 3 drinks? 6? Yes, wait, you already took out the Okay, you put down your 6. You put down your 6. I'll take a second. That's a big Oh shit. Hey, wait. Oh shit. Oh, another Payback. So it's for 7 drinks. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. Cheers, God damn it. Cheers, everybody. That's not fun. Thank you. So the next game we're gonna play Flip Cup. Yeah, good. I like the more physical one, Okay, right? so- You know? E uma vez que a dor de cabeça tinha passado, decidi dar uma pequena volta da cidade. O Jim decidiu de ficar no albergue a descansar, enquanto que eu fui a ver umas estátuas, subi escadas, andei pelo Danúbio, desci escadas, comi umas especialidades eslovacas e subi escadas para poder gerir aquelas especialidades. A seguir tive novamente que tomar uma decisão bastante importante. Para onde é que eu havia de ir depois? E eu via 3 hipóteses. Uma, enfiar-me ao calho para dentro da Eslováquia. 2, ir a visitar uma colega minha que estava em Budapeste. Ou 3, ir em direção a Salzburgo. Sobre a primeira hipótese, os poucos eslovacos com quem eu tinha falado tinham-me dito que o interior do país é essencialmente montanhas. E visto que eu já tinha visto muitas montanhas sobre o meu caminho, não estava a ser muito interessado a ir por lá. Para Budapeste, parecia que a minha colega estava bastante ocupada e não tinha muito tempo para poder fazer-me visitar a cidade, infelizmente. Então, para evitar de se estressar ainda mais, resolvi evitar de ir para lá. Então, para acabar, fui para Salzburgo. Ok, Jim, aqui está o plano. O objetivo agora é de voltar a casa o mais depressa possível. Portanto, até agora fomos a uma velocidade bastante calma e agora estou com ideias de tentarmos ir mesmo depressa. Tentarmos deixar em primeiro a Salzburgo para ver um pouco como é que é a cidade e depois bem veremos passar pela Alemanha, se quer ficar um pouco em München, não faço ideia, e voltar para casa. Está tudo bom? That's my boy. Creio até que a Áustria conheço como sendo um país muito calmo e bastante seguro, um pouco como a Suíça. Mas, bom, ao mesmo tempo, estou a andar a boleia, vou conhecer muitas pessoas. Em grande maioria, acredito que vão ser boas pessoas, mas só sabe, sempre posso querer encontrar alguém que não tem assim tão boas intenções. Até esse ponto a viagem tinha sempre andado a um bom ritmo, mas a partir do momento que eu comecei a andar de leste para oeste é que as coisas começaram a durar mais tempo. Passei de esperas de tipo 20 a 30 minutos até encontrar o primeiro carro, até mais de 1 hora. Mas claro, andar à boleia é um jogo de paciência, portanto sempre acaba-se por encontrar-se alguém se ficar à espera tempo suficiente. Das ist lustig für mich. Wie das, ich kann schauen, dass es war sehr heiß. Desde Bratislava fui levado até a parte oeste de Viena e onde me deixaram disseram-me que havia uma entrada de autoestrada que não estava muito longe, que era só andar um pouco de tempo. Então andei e estava calor e não havia sinais nenhuns a indicar a entrada da autoestrada e quando eu perguntava às pessoas onde é que era, todos davam respostas completamente diferentes. Então eu estava a começar a perder paciência a esse momento. Jimmy, a volta de 1 hora estamos a andar. Precisamos de um plano. Já mudei disto, mas que devia haver um centro comercial aqui por perto. Não sei, Jimmy, o que achas? Sim, eu sei que não sentes o calor. Então, para ti, sempre para mim, ok? God damn it.
Continua a andar, acho. É tipicamente nesse tipo de situação em que eu me digo tenho que mudar de tática, tenho que fazer alguma coisa diferente. E acabo sempre por tentar outras coisas, mesmo se não é necessariamente realmente uma boa ideia. Ok. Muda um pouco de estratégia. Se isto não funcionar, não sei muito bem o que faço. Há uma coisa maravilhosa que acontece na boleia é que todas as vitórias parecem ser extraordinárias, mesmo as mais pequenas. Claro, o momento em que um carro se para é que parece que todos os problemas da vida desaparecem. Mas até as mais pequenas vitórias, tipo encontrar água durante um dia muito quente, por exemplo, isso pode ser uma das melhores vitórias do dia. Ficar com uma mente positiva quando se está na boleia é sempre alguma coisa muito importante, principalmente porque quando se está nesse tipo de mentalidade é muito mais simples de ficar bem apresentado, o que simplifica é encontrar um carro. O que vale quando se está na boleia é que uma vitória parece que raramente vem sozinha, o que ajuda muito a guardar esse sentimento positivo. Oh meu Deus, me encontrei-a! Ela aí! Olha-me ver! Quer dizer que enfim, a raio da estação! Quer dizer que isso é autoestrada! Yeah! Olha cachorro! Olha motherfucker! I fucking found it! Yeah! Não posso! Madre de que enfim! Passei o dia todo com a sola para fazer isso! Meu Deus! A esse ponto, Salzburgo já estava bem perto, a menos de 100 km. Portanto, não foi muito complicado atingir essa cidade a partir desse ponto. Gosto sim. Salzburg. Uma vez lá, claro, voltei a visitar um pouco a cidade, era o objetivo. Mas havia algo no ar que era um pouco estranho. Não sei se era o tempo ou qualquer coisa, mas o ambiente era mesmo arrepiante. Até acabei por ir ao Museu de Natal para ver se eu me punha um pouco melhor humor. Mas por acabar até aquilo era muito sombrio. E essa coisa até acabou por ser um pouco problemática, porque há bocado de um tempo comecei a ser atingido ao nível do meu humor, justamente, e até criou alguns conflitos. Ok, aqui estás, Jim. Vou ter que te deixar aqui por um momento. Sim, também eu sei que não é um bom sítio, eu sei que é escuro, mas não posso levar contigo nas minhas costas o dia todo. Sim, também posso, não faz mal, ok? Isto não me trata de fraco. Tchau. A esse ponto eu não sabia realmente para onde é que eu havia de ir a seguir. Uma hipótese, claro, era continuar a ir diretamente em direção a Lausanne. Mas eu pensava, se eu escolhia essa hipótese, se isso significava ter que passar pelo menos 2 ou 3 dias de viagem sem parar. O que significaria também ter que passar 2 ou 3 noites fora, nas áreas de serviço. O que não seria muito agradável. Mas, visto que isso parecia ser uma das hipóteses mais prováveis, decidi fazer-me um pouco de prazer antes disso. Decidi ir assistir a um concerto de música clássica antes de voltar a retomar uma longa estrada.
há esse mito quando se anda a boleia que a chuva é geralmente uma boa coisa. As pessoas têm tendência a pensar em pobre rapaz, deixa-me lá ir o ajudar, já que ele está por baixo da chuva. Mas isso não se confirma nesse caso. Porém, como eu já disse muitas vezes, a boleia é um jogo de paciência. O que significa que às vezes é preciso ficar à espera 2 horas por baixo da chuva para poder encontrar uma excelente oportunidade. Vielen Dank, Nele. Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Du bist mein Engel heute. Vielen Dank. Schönen Tag. Ciao. Woo! Round 2, bitch! Yes! E como dá hábito, as coisas foram muito melhor a partir desse ponto. Sweet on, bitches! Woo! Estou em Lausanne novamente. Ai, eu não podia acreditar nisso hoje. Jesus Christ! Woo! Já o disse e volto a dizer. Quando se chega ao seu destino, é importante festejar. Mas não durante muito tempo, porque a esse ponto está-se muito cansado. E pronto, isto é basicamente a minha viagem. Digo basicamente porque é impossível de contar uma viagem dessa de maneira completa. Sempre haverá quilómetros que não foram considerados, carros e pessoas que não foram mencionadas,
e momentos que foram esquecidos. E isto tudo faz que, quando eu conto este tipo de histórias, sempre tenho o sentimento que a história fica incompleta. Mas ao mesmo tempo, isso é provavelmente uma das razões principais que faz que eu adoro tanto este tipo de viagens. Porque quando eu penso realmente a qualidade e a quantidade das coisas que eu vivi, as influências que elas tiveram sobre mim, isso parece ao mesmo tempo imensamente complexo por causa do número de coisas que há, e ao mesmo tempo parece tão simples por causa da natureza própria da viagem. A cada vez que eu volto numa viagem deste tipo, há sempre um momento que eu me pergunto, se por acabar, quais é que são as razões que nos fazem viajar? Porquê é que adoramos nos expor a esses riscos, a essas viagens que não são fáceis? Porquê é que queremos absolutamente ver o que está lá fora? E francamente, é difícil encontrar uma razão definitiva. É difícil encontrar só uma razão que funciona para toda a gente. E creio que em parte isto é também em si em próprio uma das razões que me faz viajar. Acho que adoramos de uma certa forma esse tipo de simplicidade complexa do nosso mundo. Não sei, parece que o que eu digo não faz absolutamente nenhum sentido, mas ao mesmo tempo faz muito sentido para mim. Não sei como explicar isto tudo a sério.